Assim vazio, o vento e o frio demais. Aquela manhã nasceu assim, conduzindo ao íntimo do ser, refletindo a vida à frente a mim. Ao vento, ao mar, cada vez mais, eu mais azul e sal. Percebo, não tem jeito, me diz por outra vez. A areia vem rasteira e me cobre, enfim. Bate no rosto e me dói. Eu sinto gosto. Aí aquele efeito, tão sensível estou, disposto a agarrar a vida e lutar. Não mais sozinha, não há frio, há um vento quente, há um navio. Olhando a água azul, a vegetação sentiu meus pés. Estava ali sozinha vendo o mar e o coração assim vazio, o vento e o frio demais. Aquela manhã nasceu assim, conduzindo ao íntimo do ser, refletindo a vida à frente a mim, ao vento, ao mar, cada vez mais, eu mais azul e sal. pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido. Hey nana, comenzaré yo a relatarles ese historino es de allá. Leyenda que contaba Yulo Viejo de barrio en barrio, boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba. Había una vez una pareja desprovista, poca vista, sin dinero, pensando atómico, tónico, crónico, cómo vivir, salir de negro fango que logaba. Tramaban, daban entre besos una cámara silente para un estúpido, tupido cliente que de vivo el punto mira se las daba. Estaban, daba vigilando a la criolla de carnal.
11h37. A gente tava curtindo o som aqui, né, Rafa? Rafa colocou uma dobradinha aí. Tava difícil de voltar, porque a gente queria ficar ouvindo Orixás, né? E a Elisa trouxe que teve... Essa banda teve uma importância significativa na finalização do doutorado. Chutei aqui na banda que eu curtia, não sabia que eles gostavam tanto também. Fizesse um golaço. Foi, né? Que bacana. Aqui, ó, 11h38, mas a gente precisava voltar, porque temos bastante pontuações para colocar aqui e destrinchar esse tema tão importante. A gente entrou mais na questão do assédio moral e tem a questão do assédio sexual para a gente abordar também, né, Elisa? Não sei se tu quer retomar algo que ficou aberto. Não, na verdade é o seguinte, a gente seguir na lógica, né, do assédio moral para a gente fazer essa transposição que não é tão abrupta. O que acontece? A gente tu estava falando da questão do assédio moral relacionado ao gênero, enfim. Também. Bom, exatamente aí que é o ponto, né? No nosso ordenamento, no Código Penal, a gente tem tipificado assédio sexual. E o assédio sexual, ele demanda uma série de requisitos para ser configurado. Enfim, como a gente está tratando de direito penal, e direito penal tem uma série de requisitos, eu como criminalista também, né, sou muito cuidadosa com isso e respeito demasiadamente esses princípios, né, que eu considero eles marcos civilizatórios. A gente não pode ficar abrindo mão deles em alguns casos, sob pena de a gente mitigar cada vez mais esses princípios que, na verdade, protegem todos nós. Então, o princípio da legalidade é algo muito importante, né, no direito penal. Portanto, ele delimita as interpretações extensivas, né? Então, o assédio sexual, ele exige que haja um constrangimento com uma finalidade sexual, né? Com uma vantagem, para uma vantagem sexual. Né? Então, se não houve o constrangimento para essa vantagem, a gente desnatura o assédio sexual, né? Tem que ter a relação hierárquica. Então, assim, existem algumas decisões já, mas muito ainda tímidas, né? A maioria da doutrina da jurisprudência entende, por exemplo, que não existe assédio sexual entre colegas, desde que se eles estiverem no mesmo nível, né? Que tem que ter esse componente hierárquico, porque é o que diz no código. Então, são limitações que o tipo penal, tá, tem. Recentemente, a gente teve a inclusão da questão do tipo penal da importunação sexual, né? Que foi muito em função dessas questões que aconteceram em transportes coletivos, né? Que era difícil caracterizar assédio, porque não tinha essa relação hierárquica, não tinha o constrangimento. Que difícil isso. E era muito, digamos assim, era um meio termo, ele era também um pouco mais grave, a ponto de colocar lá na contravenção penal de importunação do pudor, se eu não me engano, público, que é o nome do tipo penal. Tá? Então, se criou esse tipo penal da importunação sexual, que é um meio termo e que é possível, né, para essas questões públicas, digamos, esse assédio, né, nas ruas, que a gente, muitas vezes... Mas é um assédio... mais velado? Que tem que ser mais... tem que ser mais explícito. Explícito e em uma intensidade maior, né? Isso seria uma importunação. Poxa exatamente, vida, né? Ou seja, assim, o caso clássico, na verdade, que desencadeou a inclusão desse artigo foi aquela situação de um homem que ejaculou numa passageira, né, que estava do lado dele. Quer dizer, não tinha toque, ele não constrangeu, né, a pessoa, ele não pediu uma vantagem, mas era algo que é absolutamente constrangedor, né? Imagina uma situação muito... Assim, eu fico pensando, se eu estou nessa situação e alguém me diz que isso é uma importunação, eu nem sei. Então eu nem sei, assim, né? E vou trazer uma outra questão que desde quando tu trouxe a questão do assédio sexual dentro do trabalho e do que se tem
enfim, no que está previsto, no que está posto, né, para que se compreenda como assédio, a questão da hierarquia. E aí Elisa trouxe bem aqui o exemplo, né? Vamos supor, 2 colegas, né? Vamos trazer então a relação de gênero, tá? Um colega homem que a princípio assediaria uma colega mulher e eles estão na empresa no mesmo nível, né? No mesmo cargo. Tá? Não há aí, o que diz? Não há uma relação hierárquica. Bom, aí eu paro aí e problematizo. Sim. Como não há uma relação hierárquica entre homem e mulher numa sociedade patriarcal, machista, que sempre coloca a mulher abaixo do homem? Como não exato. há, né? A gente entende isso, né? Mas o elemento normativo lá do tipo penal estabelece uma hierarquia funcional, né? Então, enfim, né? Eu concordo contigo que tem essa problematização, e é aí que eu quero chegar, né? Na verdade. E o que aqui no Brasil, o que me parece que a gente não aborda muito teoricamente uma diferenciação que eu venho encontrando na literatura estrangeira, que é a questão de assédio de gênero e assédio sexual. Tá. Né? Uma diferença entre essas coisas. Tá? E em alguns países essas duas coisas são consideradas crimes ou, enfim, tem alguma responsabilização penal, tá? Em outros não, também, que nem a gente, né? O de gênero não teria uma responsabilização penal, tá? Então, assim, o que se entende? O que eu percebo, né? Isso é uma questão que eu estou construindo também, pretendo construir teoricamente, assim, de forma mais organizada. O assédio de gênero, ele é uma articulação, né, do assédio moral com aspectos de discriminação de gênero. Então, fazer as suas famosas piadas né, sexistas no ambiente de trabalho. Bom, isso é assédio de gênero, né? Isso cria ambientes que eu poderia traduzir, né, na literatura em inglês que eu tenho acessado, a gente poderia traduzir como um ambiente tóxico, tá? Tá bem. Então, assim, isso, essa questão de ter ambientes saudáveis, né, tem aparecido muito nos relatórios e nas políticas que eu tenho pesquisado e analisado. Então, esses ambientes de piadas constantes, né, de alguns tipos de ameaças em função do gênero, ameaça de exposição, né, as famosas olhadas, né, enfim, olhar assintosamente o decote, né? Falar constrangedora, interromper as mulheres, né? Quer dizer, aquelas palavras também de origem inglesa que a gente conhece aqui no âmbito, né, da discussão de gênero. Então, o man-interrupting, quer dizer, interromper uma mulher enquanto ela está falando, mansplain, quer dizer, explicar de novo o que uma mulher, né, já havia falado, como se ela não soubesse se expressar. Enfim, essas condutas, né, no ambiente de trabalho estão caracterizadas, então, estariam nesse espectro do assédio de gênero. Tá. Faz bastante sentido, né? Sim. E fico pensando, 11h46, né? Mas fiquei pensando também, aí já é o outro lado da moeda, mas que a gente sabe que acontece provavelmente com uma frequência muito menor, mas acontece, de termos, daqui a pouco, nas relações hierárquicas dentro das empresas, mulheres na chefia, ou em cargos acima de homens que também assediam moralmente ou, algumas vezes, sexualmente também. Sim, é possível, mas é bem mais raro. É bem mais raro. E onde é que eu quero chegar com isso? Que é muito difícil nós vermos homens denunciando essas práticas. Assim. Porque eles ficam envergonhados, como se os homens não pudessem, como se fosse vergonhoso, né, eles se mostrarem frágeis. Exatamente. Né? É porque a gente culturalmente tem construído que um homem não pode rejeitar uma relação sexual. Que coisa absurda, né? Exatamente.
Então, esse é o padrão cultural. Então, se alguém ficar sabendo que alguém, né, que uma mulher, especialmente se a mulher for, digamos, se encaixar nos padrões de beleza, de poder, de dinheiro, né, que teoricamente investiu sexualmente, né, em relação a um homem, e esse homem recusou, isso no âmbito social, né? Ele é o errado. Ele, como assim? Como é que ele negou? É o famoso negar fogo, né? Entre aspas aqui. Sim, assim que se utiliza. É assim que infelizmente se fala, né? Então, isso ainda é uma barreira cultural muito forte, né? E sem contar o seguinte, para chegar nesse nível do constrangimento também, né? Isso também é uma questão cultural. Os homens, eles vão essas abordagens, elas vão precisar ser muito, muito invasivas, né? Para chegar ao ponto deles, de fato, se incomodarem com isso. É verdade. Para nós, mulheres, isso já lá é muito sutil e tênue, isso já está nos incomodando. Sim. Isso já tem um reflexo muito forte no nosso emocional. Dá medo. Exatamente. Dá medo. Dá medo, dá desconforto, né? Não se sabe o que esperar daquela pessoa, né? E dá medo e são vários, o medo, desde a violência física, né? Porque desde que uma mulher nasce, uma mulher é posta no mundo, ela nasce com medo de ser estuprada. Essa é a verdade, né? Então, desde essa violência, como todas as outras violências simbólicas e sutis, né, que vão gerar. Porque quando a mulher nega também a abordagem, né, quando ela recusa a vantagem sexual, quase sempre vem um assédio moral. Sim. Né, que isso está dentro... Ou uma demissão, que também que está faz, dentro do assédio. Exatamente, está dentro do assédio sexual daí. Mas, muitas vezes, o que acontece? Quando há recusa, né, aquela pessoa passa a perseguir aquela mulher. Verdade. Né? E aí não no âmbito necessariamente sexual, mas no âmbito da questão da reputação dela, do trabalho, da competência, tentando minar, né, de todas as formas, tá, aquela mulher no ambiente de trabalho, né? Isolá-la, de preferência até para fazer com que ela seja demitida e também, né, tentar que ela não denuncie, que ela saia enfim, ou para ela ser demitida ou para ela voltar atrás e aceitar. Então, é uma situação que é bastante intimidatória, eu queria dizer, né? E e aí, né, tu que é profissional da área, a gente pensar, e aí os relatórios também mostram as consequências, né, para o ambiente de trabalho, as consequências emocionais, né, o adoecimento no trabalho, a depressão, inclusive muitas vezes a ideação suicida, as tentativas e em alguns casos mais graves, né, o próprio cometimento, né, do suicídio. Então, porque a gente tem que pensar que as pessoas passam a maior parte do seu dia no trabalho. Então, é muito tempo, né? É muito tempo sobre tensão, é muito tempo sobre... É uma espécie de tortura psicológica quando esse ambiente é tóxico desse jeito, né? Porque a gente sai de casa pensando o que vai acontecer hoje. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que copiar tudo, fazer prova de que eu não fiz determinada coisa. Então, isso é muito desgastante. A energia, né, psíquica que a pessoa tem que despender é muito grande. Isso causa um desgaste absurdo. Sem contar, obviamente, nas relações em geral, assim, né? Na relação daquele ambiente de trabalho. Se digamos assim, um local em que o assediador e o assediado eles estão, digamos, sozinhos, né, num determinado local, isso ainda não se espalha tanto para outros setores daquela empresa, daquela instituição pública, né? Mas é difícil. Essas pessoas quase sempre elas estão colocadas em ambientes que se relacionam com outras pessoas e isso vai minando as relações. Né? As pessoas vão se colocando a favor ou contra, porque elas vão percebendo o assédio. Isso não tem como, né? Então, elas vão se colocando a favor de um, a favor de outro. Isso cria uma animosidade, né? Então, enfim...
Entra naquela questão que tu trouxe do ambiente tóxico. Exatamente, é isso. Então, assim, a literatura, os relatórios sobre questão, especificamente aí que eu tenho lido mais sobre assédio sexual e assédio de gênero, né? Então, tem colocado essa questão de se promover políticas. E aí, para encerrar, eu acho que isso é algo que a gente precisa falar, pensar, tá? Com muita seriedade, com muito cuidado, porque, assim, independente, eu acho que o caminho, quem me conhece sabe, né? Eu não tenho uma linha punitivista, não acho que criminalizar condutas, né? E penalizar elas com pena privativa de liberdade, enfim, a gente vai resolver as coisas, né? Então, a gente precisa é mudança cultural, a gente precisa de educar as pessoas para ter outros valores. E a gente precisa deixar claro, porque os homens também eles são criados nessa cultura, né? Da normalização de determinados comportamentos. Então, é complicado a gente querer punir os homens agora. Bom, chegou um momento, não se aceita mais essa conduta. Bom, mas como assim, se até ano passado isso era aceito? Isso era normal. Todo mundo via eu fazendo, todo mundo aceitava, todo mundo achava engraçadinho. Enfim, quando que se tornou errado? Então, a gente precisa trabalhar isso nas instituições, né? nas empresas. Então, algumas empresas já vêm traçando, né, essas políticas, colocando nos manuais, né, de comportamento esperado dos funcionários, né, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né, o que é esperado no comportamento no ambiente de trabalho. Né, e, enfim, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, falar sobre essas coisas. Né? Porque isso, quando a gente fica só que quase sempre o assédio moral e o assédio sexual, eles circulam nos espaços, tanto privados quanto públicos, no nível praticamente da fofoca, né? Então, assim, eles circulam de uma forma absolutamente informal, tá? Então, a gente precisa, né, colocar isso num debate público, claro. O que é considerado assédio? O que vai ser considerado assédio? Como eu devo me comportar? O que eu não devo fazer para não dar ensejo a determinadas situações, né? Ótimo. E penso que estamos nesse momento de entender todas essas questões que estão sendo postas, de conseguir se enxergar qual é o meu comportamento diante dessas situações. Que mulher feminista, na sua construção, não se olhou, não se olha frequentemente, dizendo, opa, tal comportamento eu não acho legal e eu acabei também, né? Enfim, então isso acontece, né? Então isso acontece. O Rafa está me dando um toque de 1 minuto. Então acho que é por aí que a gente está indo. Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem que pensar essas coisas, saber né? Identificar situações de assédio, né? De situações que se está sendo vítima de assédio, como situações que eventualmente a gente está assediando e não percebe. Né? Muitas vezes. Né? A gente acha que... Então, quais são os limites entre o flerte e o assédio? Quais são os limites entre a cobrança, a exigência de um trabalho qualificado, a exigência de uma excelência e o assédio moral, por exemplo? Né? Então, isso são coisas que a gente precisa pensar. É isso mesmo. Elisa, 11h56, já virando aí 11h57, agradecer essa retomada aí do Direitos Humanos no Ar, aqui parceria com o Centro de Referência em Direitos Humanos da FURG. Essa edição do Paralelo 30 reprisa hoje às 23 horas, 11 da noite, no canal 15 da NET e também disponível no streaming no site www.furg.br. A gente não tem tempo para mais nada, Rafa. Só para dizer também que agora esse quadro vai se tornar novamente recorrente, né? Toda primeira terça-feira
do mês. É isso aí? Exatamente. Isso aí. Mensalzinho. Show Uma de vez bola. por mês, pelo menos, temos aí a parceria com o Centro de Referência em Direitos Muito bom. Humanos. Muito bem. Obrigada. Nós que agradecemos, a gente vai ficando por aqui, desejando uma ótima tarde a todos e todas. Amanhã, quarta-feira, a gente está de volta ao vivo, às 11 horas da manhã. Até lá.